Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa trilha de gestão de continuidade e crises. Hoje a ideia é que a gente falar um pouquinho mais e entrar um pouquinho mais no detalhe aí de uma gestão de crise, desde a sua estruturação e atuação. Mas primeiro, como de sempre, né, vou fazer alguns recados para a gente depois poder começar com o nosso assunto. Bom, então, como eu falei, né, a gente está aqui na trilha, hoje é a terceira, a gente está chegando na metade das nossas trilhas para falar dos temas, né? Então, primeiro a gente falou de forma mais geral sobre a governança desse processo. Depois, no dia 25, a gente falou da gestão de continuidade e a visão de retomada. Vocês podem ter acesso via on-demand pelo mesmo link de inscrição nesses webinars e também estão todos no nosso canal do YouTube da ICTS. Hoje a gente vai falar da gestão de crise. Na semana que vem, a gente vai falar da gestão de emergências especificamente aí com o pessoal da CTS Outsourcing e também da CTS Security, trazendo os pontos interessantes da avaliação. Depois, no dia 6 de outubro, a gente vai falar especificamente também sobre a comunicação em crise, da mídia tradicional e mídia social, né? Nos últimos meses, a gente tem visto cada vez mais esses pontos serem reforçados da comunicação. E, por último, como a gente fala aí da pressão em situações de crise, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os comitês, mas a situação do líder da crise, do responsável pela crise, como são as tomadas de decisão e como se atender ao compliance, né? Como se manter aí também dentro das definições da empresa e também das questões regulatórias, tá? Bom, aqui falando do nosso portal de maturidade, vocês têm aí acesso pelo link que o pessoal vai colocar no chat, mas também pelo QR Code. Aqui são 20 perguntas super simples e rápidas que minimamente dá para vocês terem uma visão de como a sua empresa está relacionada à gestão de continuidade de negócio. Então, a gente vai falar desde planos, de treinamentos, de comitês, da própria suporte da alta administração, e aí a gente tem uma régua aí para vocês avaliarem o quanto vocês estão maduros ou não relacionados a esse tema e quais são os itens aí que vocês precisam se reorganizar ou se preparar mais para ter uma maturidade mais adequada, tá bom? Bom, então vamos falar rapidamente aqui sobre o nosso frame, depois eu já abro aí com os nossos participantes. A nossa metodologia da ICTS, a gente trabalha junto com a 22301, que é a ISO de continuidade de negócio e gestão de crises. A gente trabalha aí com as melhores práticas do BCI, que é o Business Continuity Institute, e o DRI, que é o Disaster Recovery Institute, que traz as definições, né? Eu sou certificado pela DRI, então a gente traz as melhores práticas. Aqui a gente fala, então, do momento de planejamento e preparação, a governança, gestão do programa, planos de organização. Aqui é bem metodológico. Hoje aqui a ideia é a gente falar tanto do planejamento, a estruturação, mas já falar dessa visão de resposta, né? Essa item laranja aqui que a gente traz tanto ao incidente, que seria a emergência, e a gestão de crise para colocar. E o que a gente, com metodologia, tem trazido agora e está trazendo para o mercado, que é o que a gente vai explorar mais aqui, é esse frame. Na verdade, é só uma reorganização daquele frame. A gente está trazendo também esse item azul aqui, que a gente vai explorar mais no próximo webinar. Mas a ideia aqui é a gente eu vou falar rapidamente do frame e como a gente está se aplicando, tá? Então, como a gente fala de uma gestão de crise, quais são os meus principais elementos que eu preciso ter para, de fato, organizar? O início deles, que é um plano de emergência. Então, se acontecer algo, como eu reajo a esse plano de emergência, né? Quais são os acionamentos, quais são os meus protocolos, se eu preciso de ajuda, quem eu preciso direcionar. Aliado a isso, eu tenho o centro de controle de emergência, que é essa visão cinza, né? Que é um centro de controle que vai me ajudar a definir o que é um incidente, o que é uma crise, e caso seja um incidente, ele aciona esse protocolo, né? Ele define esse protocolo. Então, se a gente fazer uma analogia à polícia, né? É o 90, para quem eu ligo, quem é o primeiro receptor, e aí com o protocolo, com o plano de emergência, ele me direciona. Depois, no item laranja, é o plano de gestão de crise, que a gente vai falar bastante hoje aí de estratégia da gestão de crise, quem é o comitê, quais são os protocolos, quais são as comunicações que eu preciso me organizar, quais são os statements que eu tenho que ter para a imprensa, se eu tenho já porta-voz ou se eu não tenho, ou se eu tenho que preparar. Então, a visão de governança e gestão. E o penúltimo aqui, o controle de ameaças, que eu sei que vai acontecer alguma coisa, como eu me preparo antecipadamente para essa situação, né?
Aqui um caso que a gente vai explorar no próximo webinar, mas já fazendo um spoiler, é falando, eu posso ter uma invasão na minha loja, ou eu posso ter uma invasão no meu escritório. Quais são as medidas que eu já posso me preparar para isso? Então, eu sei que vai ter uma greve daqui a 2 dias. Como eu me preparo já para me organizar para essa greve? Se a gente falar do Covid, né? O Covid era uma ameaça que estava lá na China. Como eu hoje poderia me preparar melhor para me organizar, para me preparar para essa situação? Isso a gente vai falar como controle de ameaças. E como toda boa gestão e governança, a gente tem esse papel de definir tanto que a emergência, a crise, quem são os comitês, quem vai fazer o quê, quem vai se organizar, para estar claro na cabeça de todo mundo, e como eu organizo todos esses pilares para a gente ter claramente esse processo e não se perder, não virar um item de heróis executando esse processo, mas sim que eu tenha uma governança organizada dentro das empresas para relacionar. Bom, falando o frame super rápido, a ideia é hoje a gente explorar a visão da governança, né? O item azul aqui, e o laranja, mas também permeando o vermelho. E aqui, para ajudar nessa discussão, eu estou com o Maurício Fiz, que é o diretor aí da ICTS, o diretor executivo de inovação e tecnologia, é engenheiro elétrico pela Escola Politécnica da USP, tem mestrado em administração pela FEA na USP também, e tem experiência na área de tecnologia, transformação digital, inovação, novos negócios, todo o processo aí em telecom, utilities, alimentos, em áreas de bens de consumo e serviços, e estruturou as áreas aí de outsourcing, tecnologia e SegInfo da ICTS, e tem participado de alguns comitês também aí relacionados a SegInfo. Então, com ele a gente vai explorar um pouquinho mais essa visão de cyber, comitês, vazamento de dados, que é um ponto bem relevante também para a crise. E também para trazer a visão de cliente, né, a visão de quem está lá no negócio. Eu estou com o Alan Miranda, que a gente já trabalhou em conjunto aí em algumas estruturações. Ele é analista da área de crise e continuidade, atua em uma empresa nacional do segmento de logística multimodal, com experiência na definição de cenários, elaboração de protocolo, tanto no local e corporativo. Aqui vai ser legal de ter a visão também, o quanto a empresa tem a visão do corporativo, que é maior, mas também em cada operação, como é importante ela ter essa avaliação, né? E aqui falando da experiência dele, além disso, né, ele também participou aí da área de atendimento de emergência e crise na Vale, é formado em administração de empresas e tem o MBA de auditoria e controladoria pela GV e tem pós-graduação em BI e Analytics pela PUC Minas. Até interessante a gente avaliar que ele trabalha numa área de continuidade especificamente, né? Então, até para a gente abrir hoje o nosso roteiro, né? Eu vou abrir com o Alan. Alan, então, para a gente poder falar um pouquinho aí, se você puder falar aí sobre rapidamente as suas atividades, né? Sobre o que você tem trabalhado, até porque na maior parte das empresas não tem uma estrutura tão organizada de gestão de crise e continuidade. Se você puder falar um pouquinho desse processo e também já começar a gente aqui discutir o que é um incidente e o que é uma crise, né? Como é que a empresa se estruturou para diferenciar claramente esse processo, né? Primeiramente, obrigado e poder começar aí, a gente já vai se falar. Legal. Valeu, Vitor. Oi, pessoal. Então, lá na empresa onde eu trabalho, acho que o principal é o fator cultural, né? A gente sabe que o brasileiro, de maneira geral, ele não é muito muito adepto ao planejamento, né? A gente tem várias ISOs, né, várias NBRs, mas a sigla que o pessoal gosta é o NHS, né, na hora sai. Então, lá a gente tem essa área que cuida especificamente da gestão de crise, que também é outra dificuldade, porque além dessa questão do planejamento, que o brasileiro é muito ruim, nós não conseguimos pensar direito em risco, que é uma etapa anterior. E aí, quando a gente vai pensar em crise, que é uma etapa posterior ao risco, que é quando o evento já está materializado, as pessoas acham que você é meio que o cavaleiro do apocalipse, né? Ninguém quer acreditar nisso. Alan, porque você vai me dizer, e aí fazendo a referência a Mariana, você vai me dizer que se a barragem romper, a gente vai ter que ter um plano? A barragem nunca vai romper, não, essa probabilidade é raríssima, então rompeu 2 vezes. Então, a ideia da gente, do setor da gente, é buscar muito essa parte cultural, de mostrar às pessoas o que é uma emergência, o que é uma crise, que é importante a gente ter uma documentação bem elaborada no nível corporativo, no nível local,
de deixar muito claro os papéis das pessoas, o que é a pessoa de emergência, qual é o papel da pessoa da emergência, qual é o papel do comitê local, qual é o papel do comitê corporativo, qual é o papel da diretoria da empresa, qual o papel das diversas cadeiras que estão dentro do comitê. A gente tem que treinar essa turma e, acima de tudo, no momento de uma materialização de crise, conseguir fazer com que eles olhem o que eles escreveram para que eles possam atuar de acordo com a melhor prática que eles definiram, porque na empresa que eu trabalho, eu não escrevo o protocolo de crise, eu escrevo o plano de gerenciamento de crise, mas o protocolo propriamente dito, da área operacional, da área de meio ambiente, da área de saúde e segurança, da área de medicina, quem escreve com a nossa ajuda, naturalmente, é a própria pessoa da área com a experiência que ela tem. Então, a gente tem muito papel de consultor, nesse caso, de ajudá-los a escrever e, na hora do evento estar materializado, de a gente relembrá-los e suportá-los para que possa cumprir aquilo que a gente combinou, porque a gente acaba, muitas vezes, sendo arrogante do, eu resolvo, dá para mim que eu resolvo. Não, mas não é assim, vamos ver o que a gente escreveu com a cabeça fria, para que a gente possa reduzir o impacto, né? Porque quando a gente está falando de crise, a gente não está falando de que a gente não quer que tenha impacto, né? A gente está buscando pelo menor impacto, porque o impacto já aconteceu. Então, acho que o papel principal da área de crise e continuidade nesse sentido é a gente trabalhar, sobretudo, o aspecto cultural. Se as pessoas estiverem culturalmente adequadas para poder trabalhar corretamente num processo de crise, eu acho que metade do caminho já está pronto. É um pouco disso que a gente tenta fazer lá na empresa. Legal, ótimo. Até aproveitando, tem uma estatística, né, que a gente sempre avalia aí do Instituto de Crise, né, aí o internacional, que traz que 70% das crises são as crises latentes, são as crises que começa com um incidente, começa com uma emergência, ela é pequena e a gente às vezes não acaba dando bola o suficiente para ela, mas ela acaba crescendo tanto que acaba virando uma crise, né? Sempre quando a gente fala de crise, a tendência é a gente falar de grandes eventos, situações que aparecem do nada. Mas se a gente olha isso, uma estatística de que desde 2015, que traz essa informação, que 70% das crises são as latentes, são aquelas que vão apresentando, né? E aí aproveitar esse gancho, quando a gente fala muito de segurança da informação, de cyber, a gente está acostumado a falar com resposta a incidentes, né? A gente não fala de resposta à crise, a gente fala de resposta a incidente. E aí, aproveitando, Fiz, queria que você falasse um pouquinho de como uma resposta a incidente, ela pode, de fato, virar uma gestão de crise, e o que a gente tem aí ajudado a trazer essa visibilidade de que o que é uma crise, o que é um incidente, o que é fácil de resolver, mas o quanto isso também pode gerar uma situação que pode até trazer uma visão reputacional da própria empresa. Perfeito. Eu acho que temos 3 aí tipos de classificação, né, Vitor Alain? Sendo bastante pragmático, né? O correto seria, a teoria diz, olha, vamos analisar qual é a tolerância, né, ao risco que a empresa tem, né? Vamos analisar, então, poxa vida, né? A tolerância, a empresa pode perder quanto, né? Essa teoria, né? E você fica medindo isso, e aí você age conforme esse nível vai se tornando cada vez mais real, né? Mas no dia a dia não é isso, né? Que nem ela falou, assim, a gente tem, a gente vai muito mais pelo feeling, pela intuição, do que pelas boas práticas, né? Em questões, acho que cyber, não só cyber, né? Eu acho que em questões gerais, né? Tem aquela crise ou incidente que ele não se tornou público, né? Às vezes não é nem tanto pelo tamanho da coisa, muitas vezes é porque ninguém está sabendo, né? E surge aquela questão, né? Vale a pena tornar público esse incidente enquanto a mídia não divulgou, enquanto meus clientes não estão sabendo? Ou já vale a pena ser proativo e já avisá-los, porque bem ou mal é uma crise, né? Ou vamos esperar, né, talvez uma decisão corporativa aí do que fazer, né? Eu acho que são os caminhos que geralmente as empresas tomam, né? E no mundo cyber é muito isso, né? A gente tem visto grandes ataques aí com foco em roubo e sequestro de dados,
A gente tem atuado aí, posso dizer que no mínimo um por mês, se não mais de um por mês, de empresas que foram atacadas e tiveram os dados todos encriptados e roubados, né? A gente teve aí questões de pessoas, de organizações criminosas pedindo dezenas de milhões de dólares, tá? Mais de 10 milhões de dólares, por exemplo, para devolver dados de empresas brasileiras, né? E ninguém sabia, né? E começou um burburinho, começou a ser noticiado nos sites bastante focados, específicos. E aí que vem a questão, né? É um incidente, é uma crise, qual é justamente essa linha aí cinzenta nessa fronteira entre o que é um incidente e o que é uma crise, né? Em segurança de informações, sem dúvida, né, a gente tem uma série de incidentes, né, desde uma infecção de um vírus até o roubo de um laptop de um colaborador é um incidente, né? Mas quando esse incidente é uma crise, né? Se esse laptop do presidente da empresa, né, é uma crise, devo, por exemplo, informar, né, os acionistas, o mercado, olha, o laptop do presidente foi roubado, eventualmente planos aí críticos estavam dentro deles, ou não, vamos esperar ver o que aconteceu, vamos ver se alguém devolve o laptop, né, no Brasil é quase impossível isso, esperar para ver o que vai acontecer, né, deixar quieto, tem isso que é muito complicado, né, se a gente for by the book, né, teoricamente, eu diria que a grande maioria dos incidentes deveriam ser comunicados, né, inclusive para clientes, né. A gente tem a LGPD também, trazer um pouco desse viés de LGPD agora, né, que foi, teoricamente, está valendo desde 14 de agosto, falta o presidente só sancionar, mas está valendo. Por exemplo, se eu perder um pendrive com dados pessoais, seja dos funcionários, por exemplo, e-mails dos funcionários, eu tenho a obrigação pela lei de comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E pode isso acarretar em multas. A gente entende que, lógico, dependendo do tamanho da coisa, não vai dar em nada, mas eu não tenho nenhum incentivo para informar, para comunicar, né? Então, isso joga muito mais pressão, na verdade, nas comitês de crises, nos nossos planos de gestão de crise, porque a gente tem que agora não só ter uma consciência sobre o que vai afetar a operação, eventualmente vai afetar o valor da empresa, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante, e que eu vejo que as empresas fazendo, tomando as decisões unilateralmente, né? Inclusive dentro das áreas, né? Não, isso aqui eu não vou comunicar, né? Isso é muito comum na área de cyber, né? Olha, eu acho que eu estou vendo uma coisa estranha na rede, invadiram, mas os sistemas estão protegidos, e você demora para comunicar, às vezes demora 1, 2 dias, uma semana para comunicar à presidência, para acionar um plano de crise, porque você acha que não é sério, porque você acha que você consegue lidar, e quando você vai ver, o dano já está feito, né? Então, eu acho muito importante, como ela colocou ali, essa questão cultural, né? A gente tirar um pouco da vergonha aí, né, eu acho que é muito mais isso, poxa vida, né, eu estou tendo um problema, né, e achar que, poxa vida, a culpa vai ser minha por ter reportado, né, e muito mais da gente começar a escalar, né, óbvio que tive um pequeno incidente, eu não preciso levar diretamente para o comitê, ou levar direto para o presidente da empresa, né, mas acho que cabe sim você levar para o teu superior, levar para o diretor, falar, olha, estou notando isto, né, dividir essa questão, trocar, né, não ficar contigo, tentar resolver, e essa decisão ser tomada em conjunto, né, o que é um incidente, o que passa a ser crise, né, porque às vezes você tem a visão só daquele momento, né, e uma pessoa externa pode ter uma visão da situação da empresa, ter uma visão qual é o prejuízo que vai causar, e aí sim você começar a sentir, para isso aqui realmente não é um incidente, passou a ser crise, e aí começar a usar o plano, talvez não ipsis literis, né, mas como um grande orientador do que fazer, tá? Fez bem interessante o que você trouxe nesse processo de demora para comunicar, né? Tenho visto aí, ajudando algumas empresas nesse processo, né? Todo mundo me pergunta, inicialmente, qual que é a receita de bolo para diferenciar entre um incidente e uma crise? Se a gente tiver que discutir cada item, o que é crise e o que não é crise, a gente vai ter aqueles planos de 300 páginas que no final são nem um pouco
úteis e utilizáveis pela empresa, né? Então, essa ideia do que eu tenho de fato para entender e como me organizar, ela é fundamental para eu ter o ownership do processo. Se eu, como o responsável pela área, e tem essa cultura de alguma coisa que deu errado, e a gente tem a velha máxima de que vai acontecer alguma coisa, só não sabe quando, se eu tenho a percepção de quando ela vai acontecer, eu já, pelo menos, eu comunico. Se eu vou fazer alguma atuação, é outro nível de avaliação que eu vou ter. Mas, minimamente, se o quanto antes eu recebo a informação e eu consigo direcionar, é o modelo mais adequado, né? Então, esse é o ponto que a gente sempre discute em todo projeto novo que a gente vai entrar, o que é crise, o que não é crise, o que é um incidente e o que não é. Não existe receita de bolo, acho que esse é o ponto que a gente está bem alinhado e que o mercado está alinhado, que não existe receita de bolo, mas eu preciso pelo menos ter aqueles indicadores que sejam relevantes, né? Se eu estou falando de vidas, então, se eu tenho um problema com uma vida, com vítima, então aqui minimamente já vai me trazer para o nível amarelo, ou um nível um pouco mais crítico. Se é uma situação que envolve várias pessoas, então na questão de saúde eu tenho situações que eu tenho são múltiplas vítimas, então múltiplas vítimas, isso vai para o nível vermelho. Por quê? Porque eu já tenho um protocolo de emergência já definido para isso. Mas minimamente são grandes indicadores que eu preciso definir. Em alguns casos é melhor a gente trazer esse nível para o nível mais crítico, para eu já me preparar para uma situação que eu tenho que responder para uma situação mais crítica, do que falar e me preparar menos, né? Então, acho que a velha máxima do que a gente traz sempre na gestão de crise eu prefiro me preparar mais e não usar do que não ter preparado nada e ter que me buscar nessa linha. Aproveitando esse mote, queria aí que o Alan trouxesse também quais são as principais dificuldades nesse processo de estruturação, né? A gente participou aí em conjunto de uma estruturação de gestão de crise com esse modelo mais de ownership das próprias áreas. Mas ele, como uma pessoa dentro da empresa, queria que ele trouxesse um pouquinho, Alan, como é que é a dificuldade em trazer essa cultura, né? E como trazer essa cultura de relevância, de ter um pouquinho mais de liberdade, mas também saber que no momento de crise eu preciso instalar um comitê, ou se eu não tenho que instalar um comitê, e como isso está direcionado aí na empresa. Legal. Eu acho que esse é o maior desafio de todos, né? Implantar um comitê de crise, implantar os protocolos. Eu acho que é mais desafiador do que efetivamente a gente responder à crise, né? Porque responder à crise, de alguma forma, a experiência das pessoas, elas já respondem, né? E, às vezes, isso é importante no gerenciamento de crise, porque as pessoas estão tão ansiosas que, às vezes, mete a mão onde não deveria meter, toma uma ação que era uma ação de outro, o cara do comitê corporativo vai para a frente de emergência e atrapalha alguma coisa. Então, o maior desafio no processo que a gente construiu e que a gente sempre busca amadurecer, porque acho que é importante dizer isso também, né? Eu fiz toda uma documentação de crise, defini quais são os meus comitês, treinei meia dúzia de gente e agora vamos botar aqui na gaveta que quando tiver uma crise a gente vai atuar. Esse processo ele é rico, ele é constante, ele tem que ser visto o tempo inteiro. E eu acho que o grande desafio é justamente separar, pelo menos o meu desafio foi, separar o que é emergência do que é uma crise. E aí a gente sempre tenta colocar na cabeça das pessoas essa relação entre tempo e a severidade, né? Que às vezes uma questão simples durante muito tempo pode virar uma crise, agora às vezes uma coisa muito impactante durante pouco tempo pode virar uma crise também. Fazendo a comparação de uma crise que vem a partir de um detrator, por exemplo, na internet. Se você tem muitas pessoas tweetando, mas essas pessoas têm poucos seguidores, de repente aquilo não vira uma crise institucional. Você até está olhando, começa a tratar e a vida que segue. Mas às vezes, se, por exemplo, Luciano Huck tuita uma coisa só, vai para não sei quantos milhões de pessoas e a sua empresa já está exposta. Então, o que é uma crise? Qual é o meu limite de tolerância de tanto de tempo quanto de severidade? Eu acho que esse foi o principal desafio. E é difícil, inclusive, como é um processo que a gente está pensando no futuro, digamos assim, é difícil as pessoas pensarem no momento catastrófico, né? Como se as pessoas tivessem uma trava dentro de si, onde
elas não imaginam que aquilo pode acontecer. Então, muitas vezes, quando a gente faz algum questionamento, a gente provoca, porque a pessoa nunca vem pronta, a pessoa fala, isso não vai acontecer, mas isso quem vai cuidar é o fulano, na minha área eu não vou ter atuação nenhuma. E a gente tem um comitê de crise que ele é multidisciplinar, então cada um efetivamente acaba tendo alguma ação específica. Vamos combinar que, por exemplo, teve uma crise numa empresa, porque os meus exemplos costumam ser de empresas grandes, né? Mas como as crises podem acontecer em qualquer tamanho, e a gente aqui pode ter público de empresas de vários tamanhos, vamos supor que a gente está numa loja, uma loja de sorvete, e faltou água, que é essencial para a loja de sorvete, né? O que é que eu faço, né? O cara vai dizer, nunca vai faltar alta, porque eu estou no centro da cidade, não falta água, quando falta pouco tempo de água, mas você tem que pensar que um dia pode faltar muita água, porque você não vai conseguir higienizar o seu estabelecimento, não vai conseguir disponibilizar aquela água lá que a gente limpa quando é self-service, aquela paletinha do sorvete. Então, acho que o mais difícil é justamente o fator cultural. O que é uma emergência, o que é uma crise, para a partir daí a gente desenhar os protocolos. Alan, acho que no seu caso, tem da empresa que você trabalha, que é interessante, que a gente divide esses comitês, né? Então, eu tenho o comitê corporativo, que aí geralmente é quando tem aqueles grandes eventos, os grandes impactos, que a gente chama aí dos grandes riscos, né? Mas tem o do local, né? Tem as suas unidades aí, que são espalhadas ao longo do Brasil, mas que também tem a sua gestão, né? E tem as suas dificuldades. E a gente já discutiu bastante sobre esse ponto, mas acho que é legal trazer esse item, o quanto é o corporativo e o quanto é o local, né? A tendência do local é jogar tudo para o corporativo e o corporativo também, às vezes, jogar para o local, né? Como é que é essa sopa de letrinhas aí, esse quebra-cabeça, para cada um saber o que cada um tem que fazer? Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa com esse tema, eu acho que tudo era emergência, né? Acho que era assim, era meio binário, né? Ou aquilo é emergência ou aquilo é uma crise muito grande. Existia uma zona conturbada muito, muito grande, né? Como empresa de logística, a tendência é realmente a gente tratar as coisas como crise. Eu acho que, só trazendo um outro ponto, é que as coisas vão caminhar bem se a gente tiver o apoio da alta administração, né? Acho que você precisa ter esse apoio da alta administração para poder movimentar as pessoas a realizarem o que precisa ser realizado. Então, quando a gente chega nas áreas e fala assim, olha, a gente precisa fazer um trabalho de gestão de crise e o gestor daquela área, ele está alinhado com você, as coisas acontecem de forma muito clara. Eu participei de alguns treinamentos, né, contribuí com alguns treinamentos, onde na sala você via que tinha muita confusão. Poxa, mas isso não é emergência, Alan? Quer dizer que a pessoa de crise, ela vai cuidar também da remoção das vítimas, no caso de múltiplas fatalidades, por exemplo? Isso não é coisa do pessoal de emergência? Não, o pessoal de emergência tem um papel dele, mas o pessoal de crise também, como, por exemplo, a cadeira que eu chamo, né, de saúde e segurança, tem que pensar quais são os hospitais que as pessoas vão ser levadas, né? Aonde estão as famílias que a gente vai ter que dar o suporte por conta dos parentes que foram vitimados. Então, acaba o processo de crise sendo muito comprido e partindo de uma questão de emergência, né? Porque é importante salientar que nem toda crise parte necessariamente de uma emergência, e quando eu digo emergência, são envolvendo saúde, meio ambiente, e a gente tem muito esse viés, né? Então, como essa cadeia é muito grande, foi muito difícil a gente definir qual é o pedaço de cada um, né? Eu tenho o meu pedaço enquanto emergência. Eu tenho que entender muito bem do meu pedaço e eu tenho que entender um pouquinho do pedaço daquela parte do meu par, do lado que vai cuidar do comitê local, para que na hora certa eu possa saber interagir entre eles, possa saber solicitar as coisas, possa dizer para ele, a minha tolerância já terminou. Então, se a minha tolerância já terminou, então realmente é uma crise sua. Então, acompanhe isso melhor, por favor. Então, acho que dividir da emergência para o comitê local, e as pessoas estão muito próximas ali da emergência do comitê local,
em o comitê local e dividir também no comitê local por corporativo, eu acho que foi um grande desafio. Imagine que eu tenho desde o caminhoneiro que entrega o produto e que pode ter um evento com ele, até o acionista que pode sair uma informação determinada no meio de comunicação e que possa levar a empresa a perder valor. E aí tem toda essa régua aí no meio, onde uma coisa vai impactando na outra. Então, acho que definir esses intervalos, eu acho que foi o mais complicado. Eu queria pegar um gancho, acho que você falou, acho que é bem interessante, né, para a gente aqui ter essa consciência, né, tem muito, tradicionalmente, né, tem aquela questão que crise, quem define, começa de cima para baixo, né, então, quem define é o comitê diretivo, o presidente, ou então o comitê que ele determinou, né, e muitas vezes vão ser aquelas grandes crises, né, óbvio, né, então, que você falou, né, poxa vida, né, desde questões de barragem, questões que envolvem vidas e tudo mais, né, mas eu acho que tem tantas crises, tantos incidentes, né, em que é importante você descentralizar isso, né, você tem crises da operação, qualquer que seja a operação que você está tocando, você tem crises tecnológicas, você tem crises, às vezes, humanas, né, do RH, né, então, poxa vida, né, aconteceu algum tipo de incidente e as pessoas estão insatisfeitas, né, e pode gerar uma crise aí, greves, denúncias, né, e tudo mais. Então, você tem várias nuances, né, de crises, né, ou emergências, incidentes, que é importante descentralizar, né, eu acho que muitas empresas tendem a ter esse viés de uma pessoa só, né, daquele diretor que está focado nisso, ou do presidente, que ele fala, não, eu estou preocupado com isto, né, e aí todo mundo só direciona para isso, e é surpreendido, de repente, com a pandemia, né, eu acho que né, o vírus acho que ensinou a gente quem ia pensar que ia ter uma crise global, quando todos os sinais estavam aí, né, eu acho que né, a gente estava vendo que estava cada vez expandindo mais, ninguém achou que ia vir com essa força, sem dúvida, mas será que alguma empresa chegou a pensar como eu vou operar no caso de que todos os meus sites não estejam disponíveis, né? Como eu vou colocar meus funcionários em home office em uma semana? Como eu vou operar? Meu negócio vai sobreviver se eu não tiver acesso aos mercados que eu tinha, né? Então, e às vezes você descentralizando isso, né? Às vezes aquela pessoal né, da área X ia falar, peraí, vamos pensar um cenário desses? Deixa eu trabalhar um cenário que vai me afetar, né, então o pessoal de TI vai atuar no cenário de TI, o pessoal de saúde vai atuar no cenário de saúde, o pessoal de compras vai atuar no cenário em que fornecedores não estão disponíveis. Então, acho que é importante essa descentralização e os comitês terem essa função cada vez mais, que nem se colocou lá no começo, né, de facilitar a comunicação, de fazer as pessoas entenderem que crise faz parte do dia a dia, que crise tem que ser reportado quando ela começa, vamos discutir juntos, ter uma questão positiva em relação à crise, né, e não ter aquela pecha negativa de, poxa vida, quem é o culpado? Né, quem eu vou demitir hoje porque teve a crise? Né? Então, essa parte cultural, essa parte da descentralização, da democratização, vamos dizer, da crise que você está colocando, eu acho fundamental. E aí também colocar o que você colocou um pouquinho, né, talvez esses métodos novos que a gente tem de detectar a crise, né, nem você colocou, poxa, estão falando no Twitter, né, que você falou, enquanto não tem ninguém famoso falando, né, tá tudo ok, mas será que as empresas, né, e aqui eu devolvo um pouco a pergunta, né, hoje em dia as empresas estão fazendo esse tipo de monitoramento, que já é possível, né, fazer online, né, em teoria eu consigo monitorar não só, né, o que os consumidores estão falando, né, próprios controles internos das organizações, né, eu consigo detectar se eu estou tendo algum aumento de tipos de incidente de um tipo ou de outro, o que as pessoas estão falando hoje em dia no Teams da vida, no Skype da vida, né, então, eventualmente eu consigo predizer um pouco, com alguma antecedência, né, o que é mais relevante para as pessoas, o que está acontecendo, né,
e ter um tipo de monitoramento, né? Mas minha percepção é que as empresas não estão fazendo, né, tanto essa questão da democratização, né, da delegação da gestão de crise, quanto o ter um feedback automatizado em relação a isso. Só um ponto importante, né, trazendo essa questão que você trouxe, sobre tratar a crise de uma forma menos centralizada, quando me chamaram para ser normativo de crise, né, falaram assim, Alan, você é o dono da crise. Não, eu não sou o dono da crise, é diferente, eu sou o normativo de crise. Então, o que a gente orienta para o líder da crise, que a gente define quem é o líder, né, tem o líder da emergência, o líder do comitê local, o líder do comitê corporativo, é que ele sente na mesa e tem 10 pessoas no comitê, por exemplo, de áreas diversas, e ali não interessa se é analista, estagiário, gerente geral, gerente diário, diretor. O comitê de crise, ele não tem hierarquia, exceto do líder, né, que é ali, digamos, o Minerva, mas os outros cargos não têm hierarquia, e o que a gente orienta é que o líder, ele sente e fala assim, gente, nós temos esse problema, cada um tem X minutos, e aí tem que ser muito objetivo, e cada um fale deste problema à luz da sua área. Então, muitas vezes, num problema que é operacional, a pessoa da comunicação pega e fala, não, vamos olhar o Twitter para ver como é que esse negócio está. Né? E o cara que é operacional, mão na massa, ele nunca vai pensar nisso. Então, essa democratização, digamos assim, da crise, ela é realmente muito importante. Legal, deixa eu aproveitar o gancho aí que a gente está falando de comitê, e tem uma pergunta aqui, e é uma pergunta que vem de todos acho que os webinars que eu faço e falo sobre o tema. O primeiro é, como deve ser formado um comitê de crise? Acho que esse é também aquela receita de bolo, né? Quem é o comitê de crise? Como ele deve ser formado? E o outro item aqui que também veio pelas perguntas é como eu mantenho essa relevância da estruturação, né? Quando a gente fala de crise, a gente se dá um jeito, na hora sai, como o Alan falou, o NHS, né? Na hora sai, as pessoas se organizam, mas como eu mantenho viva essa estrutura, né? Como eu mantenho essa visão de normativos de fato relevante, como eu tenho um orçamento, como eu tenho indicadores, como eu vejo esse processo de fato vivo, né? Então, Alan, se puder comentar um pouquinho como é a estruturação do comitê, como foi feito esse comitê, e também, quando não tem crise, como a área ainda se mantém e como se mantém relevante aí pela alta administração. E depois, Fih, se você quiser já entrar também, como a gente vê nos casos de cyber, como são formados os comitês e qual é a estrutura que você acha que é relevante aí para ter um comitê também. Você bem falou, né? Não tem receita de bolo, né? A empresa que eu trabalho, ela tem uma estrutura de gestão de risco muito boa, né? De mapeamento de processos, de qualificação dos riscos. Então, quando você já tem isso, é muito mais fácil a gente conseguir pensar em crise. Quando você não tem isso, é difícil a gente, até pela ISO, né? Eu não sei nem se a gente pode pensar em crise sem antes pensar em risco, né? Então, enfim, acho que fica esse recado aí. Se você quer pensar em crise, onde você trabalha, você primeiro tem que pensar em riscos e aí, em seguida a gente pensa em crise. E o comitê de crise, ele depende de cada empresa, aí você vai verificar a importância do seu negócio, quais são as posições chaves para o seu negócio, você vai ter que definir, como eu disse, a questão da sua tolerância tanto de tempo quanto de severidade, você vai ter que fazer um processo muito democrático, enquanto normativo de crise, você tem que ter sua escuta muito mais ativa do que a sua fala. Então, na empresa que eu trabalho, a gente tem as cadeiras de saúde e segurança, meio ambiente, operação, jurídico, comunicação, mas que são cadeiras importantes para o nosso processo. A gente também tem o financeiro, então não dá para a gente dizer quais são as áreas minimamente, né? A pessoa pode perguntar assim, Alan, mas fala no mínimo qual área deve existir. Não, você tem que olhar para dentro do seu negócio, entender a característica do seu negócio, entender quais são as posições chaves e colocar essas posições chaves sentados todos numa mesa para conversar, e aí já partindo para outra resposta em relação a como você mantém vivo na ausência da crise, é igual a futebol ou qualquer outro tipo de esporte, você tem que treinar. Imagine se você quer ganhar a medalha de ouro de salto com vara em altura, né? Você vai chegar no dia e vai dizer, não, chegar na competição eu pulo, só vai pegar aquela vara, sair correndo e já era. Eu faço isso há muito tempo, não, aí a gente precisa treinar.
E em gestão de crise a gente faz a mesma coisa, a gente faz testes de mesa. Então, a gente simula um cenário afim da empresa que eu trabalho, colocando questões críticas, e aí a gente coloca as pessoas na mesa, vai soltando as variáveis e as pessoas vão respondendo como se realmente estivesse num momento de crise. A minha sugestão é, quando você tem um comitê novo, é que você comece testando uma crise pequena, aí a pessoa vai ganhando familiaridade com a coisa, e aí você vai complicando um pouco mais os testes de mesa, mas o teste de mesa é fundamental para manter vivo essa gestão de crise quando não acontece uma crise. E aí, pegando um pouco o gancho, acho que falando um pouco de cyber, né? Cyber é interessante, né? Vamos chamar TI, vai em geral, né? Então, crises em TI, né? É interessante porque problemas de TI acontecem toda hora, né? Então, você tem, como eu falei, né? Desde um laptop que é roubado, você tem a rede não está conectando, você tem um vírus e coisas mais sérias, né? Você começa a ter vazamentos de dados, você começa a ter um hacker que invadiu tua rede, etc., né? Então, pegando o gancho que ela falou, né, é importante você também usar esses incidentes como a prática da crise, né? Então, tratá-los dentro de um framework, né, dentro de uma governança pré-estabelecida, né? Então, teve um pequeno problema, um pequeno vazamento de dados, puxa vida, né, peguei um colaborador que mandou um e-mail para fora, esse é um caso real, né, ele sem querer mandou um e-mail para quem não deveria ter mandado, né, chegou isso no chefe, falou, o que a gente faz? Chegou para mim, né, o que a gente faz, né, aí eu falei, pô, o que está escrito aí que deve ser feito, né, e a pessoa não lembrava, né, então nem sabia, nem lembrava que era uma crise, eu falei, vamos fazer o teste aqui, né. A gente fez o teste, abrimos os protocolos e tudo mais, e foi muito interessante, né, as visões que as diversas áreas trouxeram, né, que foram envolvidas, né, e nesse caso, especificamente, né, estava a área de operações, em que a pessoa fazia parte, tinha um pessoal de TI, porque foi usada a infraestrutura de TI, e tinha um pessoal jurídico também, né, tantas visões boas que trouxeram, né, que foi um processo educacional, né? Então, é importante a gente não só fazer os treinamentos, né, os testes de mesa aí e tudo mais, ou se possível real, né, mas usar cada tipo de incidente como uma mini crise para a gente se testar, né. Em TI, geralmente, se envolve, né, crises de cyber e tudo mais, né, geralmente tem a área afetada, né, muitas vezes ela tem como origem um sistema de TI, mas a área afetada acaba sendo uma área de negócio, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, esses ataques de ransomware, né, em que uns vírus encriptam todos os computadores, todos os servidores, todas as bases de dados, né? Quem está afetado é a área de operações, né, eventualmente, né, ou área comercial, não importa, né? A área de TI vai entrar uma área meio, né, ela que vai atuar para conter e para recuperar o ambiente, né? E aí, algumas outras áreas são convidadas de acordo com o tipo e a escala do incidente, né? Enquanto, como eu falei, enquanto ele não se tornou público, por exemplo, não faz muito sentido chamar o pessoal de comunicação, o pessoal de relações com investidores, né? Geralmente é pedido, na verdade, é solicitado a eles que atuem pontualmente. Então, olha, estamos tendo uma crise, preparem alguns comunicados para serem soltos, seja para o mercado, seja para os investidores, né? Mas eles não precisam fazer parte do dia a dia da crise, até porque o dia da crise consome demais, né? Você monta uma sala de crise, todo dia você tem reuniões dessa sala de crise, são situações bastante demandantes, né? Então você tenta minimizar ao máximo. Também é muito importante você não envolver muita gente, né? Salas de crise com eu brinco assim, né, mais de 10 pessoas, aí acaba virando reunião, né, não vira gestão de crise, não, né, cada um vai querer falar alguma coisa, quando você vê, a reunião está durando 2, 3 horas sem nenhuma decisão, né, então é importante reduzir ao máximo. Então, geralmente envolve
a área afetada geralmente envolve tecnologia, envolve o jurídico. O jurídico, eu tenho visto bastante atuação, e atuação bastante relevante nessa área. Eles ajudam bastante a ter essa visão legal, do quais são as consequências, lembrar um pouco dos contratos que a gente tem, lembrar um pouco até o contrato com fornecedores, né? Falar, poxa vida, eu lembro que a gente tinha assinado esse contrato aqui, e tem uma responsabilidade aqui também de um outro fornecedor do software, vamos atrás disso. Lembrar que às vezes você tem um seguro cyber, então você já pagou um seguro, que você pode acionar esse seguro, então é importante o jurídico estar junto, né? E a direção da empresa, o diretor afetado aí para tomar essa decisão. Então, quanto menos, melhor, mas geralmente parte dessas áreas e você convida algumas outras conforme a necessidade para fazer parte do comitê de crise. Acho que esse ponto que você trouxe, Fiz, é interessante, né? Assim, eu estou colocando as pessoas no comitê, quem são as pessoas que de fato podem contribuir, né? A tendência de todo mundo, das empresas, é trazer todo mundo para discutir, porque sempre vai ter algum ponto que alguém pode trazer. Mas quanto mais gente falando, menos ação você tem, né? Então, a tendência é não gerar um plano de ação e virar uma reunião. Então, até essa visão que a gente falou aí de governança, né? Como eu defino uma estratégia? A estratégia tem que ser definida por quem pode tomar decisão e quem vai direcionar, de fato, a resposta. Se tiver resposta, né? Tem os incidentes ou crises que não necessariamente eu preciso dar uma resposta, ou ao mercado, ou já trazer para a área de comunicação, ou fazer alguma ação, mas eu posso trazer situações que eu vou considerar, vou continuar monitorando, vou avaliar, para ver se de fato eu vou ter algum tipo de resposta. Porque às vezes a crise ela pode passar sem eu necessariamente me posicionar como empresa, como marca, para trazer essa visão para o mercado, né? Então, quando a gente fala mesmo da governança, a visão da estratégia, essa etapa inicial, né? Falar, quais são os itens que eu tenho que de fato avaliar para eu começar a pensar nessa resposta. E se eu for dar uma resposta, eu vou trazer as pessoas que são, de fato, quem pode tomar a decisão aqui para direcionar. Um outro item que você trouxe aqui, que acho que é legal a gente explorar também, é a sala de crise. Também teve uma pergunta que veio aqui sobre a sala de crise. Como eu devo estruturar uma sala de crise? Que tipo de ferramenta eu tenho que ter? Quais são as estruturas que eu preciso ter numa sala de crise? E aí, trazendo também essa visão, né? Queria que o Alan ele falasse um pouquinho de como é a sala de crise, se tem site backup, sala backup, e como é utilizada essa sala, e depois o FIS também trazendo, como a gente tem visto os nossos clientes, essa sala de crise sendo estruturada, ou se de fato precisa ter uma sala de crise. Se a gente fala também aqui de pandemia, todo mundo de home office, faz sentido ter uma sala de crise, seja ela virtual ou não, né? É verdade, o Covid mudou isso, né? Porque a gente tem, sim, uma sala central de crise, onde é muito forte os recursos de comunicação, né? Então, tem um telefone que ele é isolado, né? Porque se acaso a rede da empresa cair, tem um outro telefone que vai por um caminho diferente, tem uma internet que vai por um caminho diferente, tem uma TV de assinatura com todos os canais de notícia que a gente pode ter, quando a gente fala de grandes eventos, fatalmente caem canais de notícias diversos, fala o tempo inteiro, recursos de videoconferência, a gente precisa, fundamental numa sala de crise, a gente ter recursos de comunicação. Só que aí o Covid veio e falou, ninguém mais vai poder ficar no prédio, né? Então a gente começou a repensar em fazer tudo isso presencialmente, até meio que ajuda um pouco, né? Porque os recursos estão todos aqui à mão, na minha frente, que eu preciso buscar alguma informação, e a gente coloca todo mundo em salas virtuais para poder discutir. E essa questão de backup é muito importante, porque às vezes a crise acontece onde a sala existe. A gente teve aquele acidente da TAM, de Congonhas, que o avião destruiu o prédio da TAM. Imagina se a TAM tem a sala de crise naquele prédio. O que é que vai fazer? Né? Eu participei em uma das minhas experiências, trabalhei em um local onde, como comitê local, onde um galpão nosso explodiu num produto que estava armazenado. E o galpão explodiu no lugar onde tinha a sala principal de crise. Mas estava todo mundo treinado para saber que existia uma sala B, com os mesmos recursos, às vezes um pouco menos estruturado do que a sala A, mas tinha uma sala B
onde as pessoas puderam ir para lá e atender a crise de qualquer forma, né? Legal. E Fis, como é que você vê a sala de crise, seja cyber, e também com essa visão de remoto, né, agora com o Covid? Pode dizer assim, que sempre, na área de TI, sempre foi remoto, né, sempre foi uma sala virtual, né. Lógico, né, já tive crises em que eu tive envolvido, em que a presença física ajuda bastante, né, mas os times já estavam bastante acostumados a fazer remotos, até porque em TI, né, estar remoto é uma prática bastante normal, né, bastante comum, né, então você tem um suporte técnico remoto e tudo mais, né. Eu acho que assim, o que eu vejo, né, que é o mais importante, né, é você ter isso bastante divulgado, né, então é comum na área de TI você ter uma sala fixa de crise, né, até porque em TI, que eu falei, né, acho que a gente é uma área que vive de muitos incidentes, né, então geralmente já tem o número lá divulgado, o pessoal está muito acostumado também a fazer plantão, né, ou a ficar de prontidão e tudo mais, então ter os celulares de todo mundo divulgados, né, e o que está se tornando uma prática comum hoje em dia é você ter todo um ambiente para a crise, né, então você ter uma plataforma em que você tem lá dentro, né, todos os tipos de protocolo, você tem lá dentro formas fáceis de localizar as pessoas, de mandar mensagem, né, de às vezes até disparar WhatsApp, disparar SMS para as pessoas, para avisá-los, né, porque, de novo, em TI o pessoal está às vezes muito disperso, já está no campo, está na localidade, e às vezes é difícil você se comunicar, né, ainda mais no Brasil, em que às vezes o celular não funciona, depende da localidade que você está. Então vamos pegar aqui exemplo que a gente teve de varejistas, né, que tem uma loja num local em que não pega o celular direito, né, como você vai comunicar com o TI local em que teve a crise, que está tendo alguma crise para ele agir, né, então você tem que ter os vários meios de encontrá-lo, né, então hoje em dia essas plataformas ajudam bastante, tanto na questão dos nativos, né, você seguir passo a passo, quanto a questão da comunicação e ficar tudo centralizado lá. Então você entra, você já conversa, né, o pessoal estava muito acostumado com esse mundo Teams, aí / Zoom, que a gente vive, né, desde o começo da pandemia, e isso em TI já era muito comum, né, você fazer o suporte remoto, você entrar, né, então, eu diria que assim, na parte de cyber, né, o pessoal da TI já está bastante acostumado, né, o ponto que eu vejo maior essas crises hoje em dia estão extrapolando, né, o mundo de TI, o mundo cyber, né, e estão virando realmente crises da operação causados pela digitalização, né. Quanto mais meu negócio é digital, mais eu dependo da TI, mas muitas vezes a causa não é a TI, né, às vezes a causa é uma configuração errada feita pelo negócio, um threshold colocado, né, a gente tem, por exemplo, exemplos em que e-commerce, por exemplo, erraram a vírgula, né, então um televisor que era vendido por R$4.000 passou a ser vendido por R$4, né, isso gerou uma crise, né, isso é divulgado nos sites, o pessoal começa a comprar, você tem que tomar uma decisão, você vai honrar o preço, você vai dizer que é um erro, né, então ele está apoiado num sistema de TI, né, mas é uma crise do negócio, né, então geralmente entra a TI para investigar o que aconteceu, se foi um erro de sistema, se foi alguém que realmente errou, então entra-se nessa sala e deve-se, então, divulgar essa sala, os protocolos, né, do uso para os demais, né, por isso, voltando, né, é importante esses treinamentos, essa divulgação de como a coisa funciona, né, como essa sala está funcionando, onde eu pego os protocolos, que ferramentas eu tenho para comunicação, né, ter essa governança, né, Vitor, de quem vai ser o dono da crise, né, e essa pessoa assumir a responsabilidade de tocar essa crise. Eu acho que esse é o ponto sempre importante, né? Quem é o dono da crise? Porque a tendência é a gente sempre a delegar para alguém, né? Porque ninguém quer assumir filho feio, né? Esse é sempre o grande problema. Porque crise ninguém quer gerenciar, porque é problema. É diferente de gerenciar receita, novos negócios, que traz uma visibilidade, traz dinheiro para casa. Aqui, a tendência é como eu diminuo essas
essas tendências, né? O quanto reduz o impacto, né? Como o Alan bem comentou. Bom, a gente está já indo para o final do nosso webinar. Eu queria aqui, primeiramente, agradecer tanto o Alan quanto o FIS e fazer uma última pergunta e depois para vocês considerarem também as considerações finais, né? O primeiro ponto, a pergunta é, né? Como gestão de crise, no momento da pandemia, todo mundo começou a falar de gestão de crise, né? Mas o que de fato isso traz de mudança para a gente, né? Como é que vocês veem essa mudança de cultura na área de gestão de crises pós-pandemia? Vai se tornar relevante ou é só fogo de palha que a gente está falando no momento? As empresas de fato vão mudar essa característica? Eu queria então que vocês falassem um pouquinho, agora começar pelo FIS, como ele vê essa evolução da gestão de crise, e aí se tem alguma dica, algum ponto aí como consideração final. De qualquer forma, obrigado, FIS, pela participação. Imagina. Assim, com certeza, eu acho que a pandemia, né, tanto trouxe o home office, vamos dizer, né, acho que coisa mais comum, né, estamos questionando quando vai voltar, se vai voltar inteiramente, né, mas trouxe também um pouco essa consciência de que crises existem, tínhamos que estar preparados, né, não nesse tamanho, né, que a gente viu, né, acho que ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, né, mas despertou sim essa consciência de que as crises existem e têm que ser lidadas, né. Outro ponto, né, eu acho que o pessoal está se acostumando muito mais é esse ferramental, né, de fazer a gestão remota da crise, da sua operação, né, e isso também mudou um pouco o perfil, né, até da própria crise, né. Quando a gente pensava antigamente era muito na operação, né, hoje em dia temos que pensar, e o pessoal já está pensando, né, poxa, como eu vou fazer se o Zoom não funcionar, se o Teams não funcionar, né, se os computadores não funcionarem, né, como eu vou fazer para os meus trabalhadores trabalharem de forma remota, né, então, já está se pensando bastante, a gente tem bastante clientes nos consultando em relação a isso, né, quais são os protocolos, então, para um trabalho híbrido, né, o pessoal não está falando mais home office, ou então trabalho totalmente presencial, mas híbrido, né, e o que eu vou fazer, quais são os riscos que eu tenho, né, e dentro desses riscos, lógico, o próximo passo dos riscos é a gestão de incidentes, a gestão da emergência, a gestão da crise, né, então, eles estão vindo, já mudou, acho que a mentalidade de muitas empresas, entendendo que tem seus riscos. Eu tenho visto algumas, não vou me alongar aqui pelo tempo, mas até ignorarem isso, né, um ou outro cliente que a gente tem entrevistado, a gente fez uma entrevista até interessante, eles acham que o trabalho híbrido, o trabalho remoto é igual ao trabalho local, né, a gente tem tentado falar com eles, olha, é diferente, a pessoa está na casa dela, você não tem mais o controle sobre o que a pessoa está trafegando no computador, você não tem mais o controle sobre o ambiente de trabalho em que ela está e tudo mais, né, você tem que pensar sobre isso, né. Alguns poucos têm ignorado, têm achado que é normal e estão esperando, pagando para ver um pouquinho, né, mas a maioria está muito preocupado, está indo atrás, esse próprio webinar acho que é resposta a isso, né, então eu vejo que, eu acho que isso não vai mudar, isso vai continuar pós-pandemia. Eu concordo muito com o FIS, né, eu acho que essa crise do Covid, ela, no ponto de vista cultural, né, que eu comecei falando de cultura e quanto é importante esse aspecto cultural na gestão de crise, o Covid dá luz a esse processo de crise, né, até quando tinha alguns eventos que a gente via na TV, por exemplo, o próprio repórter falava, não, porque a emergência, por mais que aquilo fosse uma crise, digamos que teve aquele incêndio lá em Santos, acho que é Ultragás o nome da empresa, alguma coisa assim, da Ultra, né, do grupo Ultra, e a TV falava, a emergência do incêndio, né, e aquilo era uma crise, né, com certeza aquilo era uma crise, e hoje a imprensa já fala, não, porque é a crise do Covid, então traz um pouco do aspecto cultural de mostrar para as pessoas que existem algo diferente, que é essa tal dessa crise, que deve ser gerenciada. Por outro lado, eu na minha experiência, eu vejo que a gente tem muita força para trabalhar de crise quando a crise está em andamento ou num período logo depois da crise.
À medida que a gente vai afastando a crise concluída, o tempo vai afastando, fica mais difícil a gente trabalhar a crise junto às pessoas. Infelizmente, a gente tem memória curta. Então, se a gente está trabalhando com crise, se a gente quer melhorar a crise, é importante aproveitar esse momento do Covid para que a gente possa reforçar dentro da nossa empresa e fixar essa cultura que está vindo, inclusive, pelo ambiente externo. Obrigado, acho que bom que você comentou essa visão da memória curta, né? Eu lembro de um artigo que eu até escrevi com o pessoal aqui da ICTS sobre a greve dos caminhoneiros, né? Que era toda uma questão de meu Deus, o que vamos fazer? Quais são as relevâncias? Assim, gente, a greve dos caminhoneiros a gente já teve vários anos, não é alguma coisa que é nova, né? Não é algo que aconteceu. Mas quando a gente avalia, as empresas não estavam preparadas e não se organizaram para uma nova crise. E a tendência também, até pela estruturação que eu vi de algumas empresas, beleza, eu tive a greve do caminhoneiro, eu respondi, mas qual que é a próxima greve dos caminhoneiros? Eu não tenho a mínima ideia de como estruturar e como direcionar. Então, acho que a mudança de cultura que eu vejo também agora dentro da Covid é como vamos falar de gestão de crise, como vamos estruturar, para pelo menos estar mais preparados. Claro que vão ter aqueles que são as empresas que de fato estão preocupadas e que, como a gente bem colocou, aquela visão de risco, né, que eu não consigo fazer crise sem ter uma visão de risco bem organizada e direcionada para poder estruturar, né? Então, como eu faço a visão preventiva para depois ter a visão reativa, de fato, para gerenciar uma crise, mas como eu também tenho essa visão estratégica do meu negócio, né? Como a gestão de crise, quem é o comitê e como definir. Acho que aqui a gente passou pelos itens que são, de fato, importantes para a visão de futuro. Bom, gente, então aqui para a gente seguir de fato o nosso horário, né? Essa uma hora que a gente combinou. Então, muito obrigado de novo aí pela participação, Fiz, e você também, Alan. Só relembrando aqui, vieram algumas outras perguntas relacionadas à mídia, à emergência. Infelizmente, a gente não consegue falar e responder a todos, mas na próxima, o próximo webinar é relacionado à gestão de emergência. E no dia 6 de outubro a gente vai falar especificamente sobre mídia. Então, quem aí fez a pergunta, por gentileza, no 6 de outubro a gente vai ter só falando de mídia e acho que a gente passa por os pontos mais específicos. Então, aguarde aí o dia 6 de outubro, que vai ser também bem interessante. Então, obrigado novamente a participação de todos e espero ver vocês aí nos próximos webinars. De qualquer forma, esse webinar quanto os demais ficam disponíveis tanto no link de inscrição, que vai ficar on demand, tem um link ali que vocês conseguem acessar. Quem quiser acessar os documentos que foram apresentados aqui, toda a apresentação na ferramenta aqui do Webinar Jam, vocês podem fazer o download, então fiquem à vontade. E também as informações aqui, esse webinar vai ficar no YouTube, no nosso canal oficial, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Tem outros painéis também que vocês podem acessar. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau. Valeu, gente. Obrigado, tchau. Pessoal. Obrigado, até mais. Valeu.